Boa noite, pessoal, meus seguidores do Instagram. Como é de praxe, a gente sempre tem um compromisso, né? Sempre 8h30, 9 horas. Sempre faço um ao vivo sobre temas que vão realmente contribuir com quem estiver do outro lado me escutando, falando muitos conhecimentos que eu quero compartilhar com vocês hoje. Sempre às terças-feiras. Hoje, alguns dos meus convidados infelizmente não poderão participar. Então eu vou fazer um ao vivo como nos velhos tempos, eu e o Thiago falando sobre o tema. Hoje, experiências e o biohacking. Quero compartilhar com vocês algumas das minhas experiências, algumas do meu conhecimento acerca do biohacking, que é, para quem não conhece, a arte e a ciência de otimizar corpo, mente e vida. Mas isso é feito exatamente de uma forma do yourself, ou seja, você fazendo você mesmo, você testando você mesmo. E aí eu começo já fazendo uma interação com quem está vendo, esse ao vivo e quiser compartilhar. Compartilhe aí nos comentários o que vocês fazem de experimento com o corpo de vocês, com a mente de vocês, no qual vocês estão em busca dessa alta performance. O que vocês fizeram, o que vocês fazem para seu dia ser mais produtivo, para você ter mais energia. Hoje o meu ao vivo vai ser falando sobre essas experiências. Vou compartilhar com vocês algumas das minhas experiências que eu fiz e faço diariamente. Me considero como biohacker de performance. Sou formado em Educação Física. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Pereira. Sou empresário, empreendedor, biohacker e adoro falar sobre desenvolvimento humano, inovação e o futuro que nos aguarda como ser humano, né? Então, quem quiser compartilhar as experiências, se vocês fizeram alguma experiência, fiquem à vontade. Eu adoro quem compartilha, que a gente pode discutir aqui nesse espaço que a tecnologia e a inovação nos oferece. Começando o nosso ao vivo, pessoal, semana passada eu tenho uma prática que eu já faço há cerca de vai completar agora 2 anos, que é a doação de sangue. Para quem não sabe, a doação de sangue é uma prática biohacking. Por quê? Porque a partir do momento que você doa sangue, você passa a uma outra pessoa, uma outra vida, 450 ml de sangue, de plasma sanguíneo. E o efeito é muito interessante, tanto para você que está doando, que aí você faz com que sua medula óssea produza essa energia e esse novo sangue, e a outra pessoa que recebe esse sangue. E fora que você tem uma proteção com relação à questão cardíaca, ao câncer. Por quê? Porque você faz com que seu corpo faça esse movimento de produção de sangue. Gosto muito, sempre faço essa doação. Homens e mulheres, eles têm esse espaço de doação. É um processo assim, extremamente interessante. E como eu quero compartilhar com vocês um pouco de experiências, que é o biohacking, gente, essa arte de otimizar, arte e ciência de otimizar corpo, mente e vida. É testes, é você, por exemplo, fazer uma atividade física, é você fazer uso de algum suplemento alimentar porque você não consegue atingir isso por meio da alimentação. É você entrar no processo mais complexo de busca de informação do seu corpo, como eu sempre faço. Assim, não sei se vocês viram, eu sempre posto que eu me preocupo muito com os marcadores meus hormonais, físicos. E essa semana que passou, eu fiquei praticamente 3 dias fazendo pouco mais de 20 exames. E as pessoas me perguntam, né, Thiago, para que questão de exame? Porque, primeiro, que um biohack ele gosta de parâmetros. Não é só frequência cardíaca, pressão arterial. Sou formado em Educação Física originalmente, e eu sempre gostei desses marcadores biológicos. E aí, quando a gente entra na questão do biohacking, que entra nessa parte de exames, porque no futuro, gente, isso é muito real. O ser humano ele vai chegar a um ponto que ele vai ter como
ter esse gerenciamento desses dados, esse Big Data do seu corpo. E aí, eu sempre faço isso no início do ano, check-up. Eu sempre costumo dizer às pessoas que me procuram por mentoria de alta performance, de produtividade, que uma das coisas mais importantes para o corpo é esses marcadores hormonais. Porque os hormônios, eles têm um papel muito importante. Serotonina, cortisol, hormônios como testosterona, prolactina. Nós somos uma máquina química, né? Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós não somos um banco, uma conta bancária. Nós somos um laboratório de química. E para quem quiser saber mais do conteúdo que eu venho falando, entre na minha biografia lá no Instagram aqui mesmo, vocês vão ver vários vídeos, vários conteúdos, vários artigos que eu escrevo sobre biohacking desde 2015, quando eu tive uma startup relacionada a esse tema, no caso uma empresa que vendia desafios de evolução pessoal. E aí foi aí que eu entendi que esses marcadores, pessoal, então assim, quando as pessoas têm uma certa resistência de fazer check-up, eu já acho legal, porque quando você começa a ver, vou dar um exemplo para vocês. Eu moro na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, e a cidade de Sete Lagoas é uma cidade extremamente com calcário, né, com um elemento de minério muito forte. E aqui, todas as pessoas que moram aqui na cidade de Sete Lagoas, eles vão ter uma alteração na urina em função desse consumo. Indiferente se você só toma água mineral, você toma banho, você escova dente, utilizando a água mineral, a água da cidade, no caso a cidade de Sete Lagoas, que é muito cheia de calcário. Isso gera um efeito no corpo das pessoas, em especial a parte renal. E aí é muito interessante isso, porque a gente começa a ver dados fisiológicos, dados hematológicos, né, que é importante também. E é isso que é legal do biohacking, é exatamente as experiências. Por exemplo, ano passado eu cheguei a fazer alguns testes para ver como que eu aumentaria minha testosterona, porque no exame primeiro estava baixo. E aí tem várias leituras para quem quiser conhecer. O próprio Tim Ferriss é um cara que fala muito sobre energia, produtividade. Ele tem um livro que chama 4 Horas para o Seu Corpo, que ele compartilha esse conhecimento de que ele conseguiu aumentar a testosterona dele de forma exógena, sem precisar utilizar nenhum elemento fora, apenas com alimentação, exercício. E eu super concordo com essas possibilidades. Não sei se a galera que está me escutando aí costuma fazer experiências e falar um pouquinho mais dessa busca nossa, né, de otimizar corpo, mente e vida. Mas é um livro maravilhoso, eu recomendo a todos a lerem. É um livro que o Tim Ferriss ele compartilha todos os testes que ele fez para melhorar o sono, para melhorar a parte muscular, para melhorar o desempenho sexual. E é um livro assim muito, mas muito bacana, gente. Conselho vocês a lerem, que é um livro assim incrível, um livro antigo, né? Um livro do ano de 2008, mas nem todo mundo teve acesso a essa informação. E por que eu gosto sempre de citar o Tim Ferriss? Que ele é um laboratório humano. Ele fez vários testes, assim como o Dave Asprey também, que é do movimento biohacking também lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Por quê? Porque no Vale do Silício, gente, existem empresas que literalmente estão doando sangue jovem para pessoas mais velhas, porque o sangue novo ele tende a ser um sangue muito mais oxigenado, que melhora muito mais a circulação. Então isso se transformou em negócio lá no Vale do Silício. Mas essa ideia aqui hoje é continuar falando sobre essas experiências. Por isso eu digo para vocês, uma das experiências, anotem, uma das experiências, vou falar 5 experiências que podem ser feitas em casa e que podem ser feitas para o biohacking. Primeiro, doação de sangue é uma experiência muito interessante para o seu corpo, para novos dados hematológicos e principalmente essa questão de prevenção de câncer, questões de ordem cardiovascular e principalmente também a questão de
produção de um novo sangue, de um novo plasma no seu corpo. Isso é muito interessante. E, em especial, nós homens, a gente não tem a chamada sangria, como as mulheres têm em função do período hormonal e todo o processo produtivo, enquanto que nós homens não temos esse processo. Então é extremamente importante que nós anualmente tenhamos que doar pelo menos 2 ou 3 vezes ao ano. É extremamente interessante. O segundo experimento que eu gosto sempre de compartilhar, gente, é com relação à densitometria óssea e à musculatura sua existente. Eu doei sangue, eu fiz um DEXA, que é a densitometria óssea. Antes de doar sangue, doei sangue, depois fiz uma densitometria óssea. Isso aqui ficou demonstrado por dados que houve uma perda de massa de peso após a doação de sangue, porque você tem todo um esforço, né, de corpo para produzir essa questão de sangue. Então a densitometria óssea é sim um experimento super interessante. Ele é mais eficiente que outras formas de avaliação de composição corporal que hoje várias academias utilizam, que é adipômetro e processos menos invasivos, mas a densitometria óssea é realmente maravilhosa. O terceiro experimento que eu gosto sempre de compartilhar é com relação à sua bioquímica cerebral, porque muitas pessoas não fazem uso de suplementação ou não procuram uma nutricionista porque eles não veem essa necessidade. E eu digo para vocês, é extremamente interessante, porque várias doenças, depressão, aspectos como esquizofrenia, problemas cerebrais, eles são sim problemas de ordem hormonais, problemas alimentares, isso tudo se une a esse processo de alteração mental. Então é muito importante a gente ver essa questão da alimentação. O próprio Dave Asprey, ele falou sobre isso no Bulletproof Diet, que é a dieta dele, né? E ele defende que para você ser a prova de balas, né, um bulletproof, você precisa respeitar essa questão alimentar, gente, porque nós somos, como eu disse para vocês, uma máquina química. Nós somos um laboratório de química. Então, se você estiver com uma química baixa, procure ferramentas, assim como alimentação, o chamado ômega 3, a questão alimentar, redução de açúcar, ou mesmo jejum intermitente. São algumas das estratégias e algumas das experiências que vocês que estão me escutando aí, seja de manhã, tarde, à noite, vocês podem vir a utilizar em favor de vocês dessa busca de performance, porque você ter energia, você ter performance está muito associado com isso. Tem uma questão também, um terceiro experimento é com relação à inteligência emocional, você tentar anotar ou tentar descrever todas as sensações e os sentimentos que você tem diariamente. E aí existe cadernos que o pessoal vem criando para você colocar suas emoções no papel e com isso você desenvolver mais a inteligência emocional sua. É a terceira ferramenta, uma experiência muito interessante para quem estiver me escutando, quiser fazer em casa. É extremamente interessante você começar a escrever todos os seus sentimentos, o que aconteceu do seu dia, e isso ajuda muito a trabalhar a inteligência emocional. O próprio Yuval Noah fala muito disso, que é um dos desafios do ser humano, é trabalhar a inteligência emocional. E vamos para a quarta dica, energia. Bem, para você ter energia, duas questões têm que ser avaliadas. Primeiro, a sua qualidade do sono. Então, é importante que você faça um experimento de medir seu sono. E isso você pode conseguir por meio de aplicativos hoje. Você não precisa ir no médico para fazer aquele teste do sono. Você pode fazer testes por meio de wearables, de aplicativos como o Sleep Cycle, anotem Sleep Cycle, e medir durante uma semana a qualidade do seu sono. Porque se você não estiver dormindo bem, seu corpo não vai se regenerar, as suas células não vão se regenerar. Isso automaticamente influencia a sua performance, porque se você não dorme bem, você não consegue absorver informações, conhecimentos e regenerar os seus órgãos,
que o nosso corpo está em constante regeneração. E aí, outra questão é o exercício físico, defendo, porque há uma alteração muito interessante na questão hormonal, na questão hematológica e na questão fisiológica. O exercício físico é, de fato, uma ferramenta poderosíssima para mudar a sua biologia, porque isso é o biohacking. É a arte ou ciência de otimizar corpo, mente e vida, é mudar a sua biologia, é controlar a sua biologia. E não tem nada mais poderoso, né, gente? Uma noite bem dormida de sono ou mesmo um exercício físico muito bem feito, que libere serotonina, hormônios do prazer. Baralex, tamo junto. E é isso. A quinta dica para vocês, a quinta experiência que vocês podem fazer na casa de vocês está relacionado com outro aspecto, que é a chamada flexibilidade cognitiva. O que é isso? Então, esse termo, gente, é um dos termos falados inclusive no Fórum Econômico Mundial, que uma das maiores dificuldades do ser humano é ter flexibilidade cognitiva. E aí, eu sempre gosto de usar um mantra, que eu também tive e tenho essa dificuldade, porque flexibilidade cognitiva, gente, é você ser flexível em termos cognitivos. Às vezes você tem um padrão já montado, já organizado, e você tem dificuldade de mudar aquele padrão. E a flexibilidade cognitiva, que vem da psicologia, tem como objetivo exatamente esse: você ser flexível em termos cognitivos, você aprender novas coisas, você criar novas situações. Isso é muito importante para o futuro e para o presente que nós estamos vivendo na nossa nova sociedade. Eu gosto sempre de mostrar uma música que é a do Lulu Santos, com Uma Onda no Mar, para vocês escutarem ela. É uma música que eu uso pra caramba, porque a gente sempre acha que tem algum controle sobre alguma coisa nesse mundo nosso, mas de fato a gente não tem controle de nada, e não adianta quem está aí do outro lado achar que tem esse total controle. O biohacking, você traz exatamente que você tem ferramentas para mudar essa sua realidade, mas de fato tem coisas que nós não temos o controle, e esse não ter o controle é exatamente o que faz muitas pessoas terem quadros gravíssimos de inúmeras doenças psíquicas, porque é aquela questão assim: eu preciso ter controle daquilo ali, e aquilo ali tem que acontecer da forma que eu imaginei, que é uma questão até cognitiva. E aí eu vou mostrar a música para vocês. A música passa exatamente essa questão. Olha que interessante, a letra eu costumo até levar nos meus treinamentos sobre habilidades, soft skills, habilidade inovadora, porque fala exatamente dessa nossa vida com uma onda de fato, né? Porque são ondas, o mundo está em ondas e o tempo todo a gente tem que se adaptar a elas, ó, pra você ver. E aí, em termos de flexibilidade cognitiva, gente, nós temos que o tempo todo entender que as coisas mudam o tempo todo mesmo. Que hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe de fato o que vai acontecer amanhã, porque tem muitos dados e fatores que nós de fato não temos controle. Então a gente de fato tem que deixar a onda levar em algumas situações da nossa vida. Eu achei uma letra antiga, né, de 1985, mas você vê. Tudo que a gente vê há um segundo não é mais como era agora. Então, assim, o tempo todo está mudando. Isso é um experimento, a flexibilidade cognitiva. Tá. Não adianta fugir, gente. O mundo muda o tempo todo, toda hora. Para a gente ter essa flexibilidade cognitiva, que é esse quinto que eu convido vocês a fazerem, que é o quinto experimento biohacking, né, para iniciantes no biohacking. O quinto experimento é o seguinte: tente escrever alguns padrões ou perceber, trazer para a consciência alguns dos seus padrões. E esses padrões, o que você pode fazer? Você pegar esse quinto padrão, escrever esse padrão. Primeiro você precisa conscientizar desse padrão e você tentar mudar esse padrão, porque aí você passa a ter a chamada flexibilidade cognitiva. É você entender que você não tem esse controle sobre esse padrão e tentar alterar esse padrão.
Eu diria assim, que foi um dos maiores. Foi e é uma das maiores experiências que eu vi fazendo. Inclusive a flexibilidade cognitiva, ela traz um pouco de PNL, que é programação neurolinguística, que é quando você se reprograma. Lembrando, gente, que a flexibilidade cognitiva, a programação neurolinguística, elas usam exatamente a questão visual, auditiva e sinestésica. Então, se você quer mudar uma sensação ou mesmo um padrão que você vem repetindo, a minha sugestão é assim: tente utilizar essas três formas de receber informação: sinestésica, auditivo ou visual, porque aí você passa a visualizar isso na sua mente e você tem um poder para se reprogramar com relação a isso. É difícil, não é fácil, que nem eu brinquei aqui com vocês com a música Como uma Onda no Mar, do Lulu Santos, mas é uma música muito real, porque o tempo todo as coisas estão mudando e a gente, como ser humano, precisamos desenvolver cada vez mais essa questão de flexibilidade cognitiva. Então vamos lá, vou repetir as 5 experiências que para quem quer iniciar essa prática biohacking que deu muito certo para mim. Primeiro, doação de sangue, tá? E Clarissa, tudo bem? Ótimo. Então aproveita, dando um exemplo aqui da Clarissa, gente, que ela falou que ela é sinestésica. Então, Clarissa, você tem que tentar sentir, vivenciar experiências mesmo que você possa tatear, que você possa vivenciar e tentar utilizar elas para se reprogramar, entendeu? De uma forma ou ressignificando, dando outro significado àquilo ali, ou então tentando criar uma nova situação na sua mente. Eu acho que isso é interessante. Pelo menos a flexibilidade cognitiva. É difícil, não é fácil. Eu pretendo trazer aqui o Lucas Parisi, que é um amigo meu, psicólogo, para a gente discutir sobre a questão da flexibilidade cognitiva. E aí, gente, só lembrando as 5. Primeiro, doação de sangue é uma experiência biohacking, porque você previne doenças como doenças cardiovasculares, câncer, além de que você faz com que sua medula óssea produza 450 ml de sangue para uma outra pessoa. Isso para o seu corpo é muito interessante, gente. Para quem tiver disponibilidade, interesse e possibilidade de doar, doem. Tanto homens quanto mulheres, em especial os homens, porque nós não temos o processo como é das mulheres, a questão de sangria, enquanto que nós homens não temos. Então é importante que a gente doe sangue, até para reduzir a quantidade de ferro existente. Esse é o primeiro experimento que eu sugiro todos a fazerem. O segundo experimento que eu comentei é com relação à utilização do DEXA, né? Que é a densitometria óssea. O que é a densitometria óssea? É um exame muito perfeito que ele define todas as questões musculares em termos líquidos no seu corpo, músculos e ossos. Por quê? Porque assim você vai conseguir, a partir de testes, ver como está os líquidos corporais, a chamada gordura visceral, os músculos do seu corpo. Isso é muito interessante, gente, porque dessa forma você consegue definir a chamada idade metabólica, tá bom? Esse é o segundo experimento. O terceiro experimento tem a ver com o sono e exercício físico, porque medir o sono, baixe um aplicativo Sleep Cycle, é simples, porque você consegue medir o seu sono, você consegue medir a qualidade do seu sono, e sem o sono, gente, sem um sono reparador, você não regenera seus órgãos, você não recupera algumas das suas células, então o sono é muito importante. E claro, o exercício físico é um teste muito interessante, que ele muda a sua biologia, ele muda o aspecto fisiológico, hematológico e principalmente fisiológico. E aí o quarto experimento que eu pulei é a questão hormonal. Faça um monitoramento hormonal. Eu estava contando aqui para quem chegou mais cedo que semana passada, depois de doar sangue, eu fiz mais de 20 exames na Hermes Pardini. E foi muito interessante que eu pedi à médica mais que um check-up, eu pedi de parâmetros, porque tem hormônios, pessoal, como serotonina, cortisol, prolactina, testosterona,
São hormônios, a própria adrenalina, são hormônios que, se você não tiver um equilíbrio, vai atrapalhar suas decisões, vai atrapalhar suas escolhas e principalmente vai atrapalhar todo o seu processo, porque nós, seres humanos, a gente tem costume de associar o Massa Emerson. Gente, Emerson tá aqui, tamo junto. Emerson, 7 a 8 horas. Claro que depende de cada pessoa, né? Tem gente que precisa dormir 8 horas, né? Isso é o que a gente chama de cronótipo, mas eu não vou entrar nisso não. Quem quiser, eu tenho um trabalho que é a mentoria Biohacking Performance, que é para quem quiser. Beleza, Emerson, verdade, muito, cara. Inclusive, mano, eu vou conversar com você depois. Nós vamos fazer um ao vivo, tá? Vou fazer um ao vivo com você pra gente ver essa questão farmacêutica. Eu quero trocar uma ideia aqui e colocar no ao vivo, tá? Toda terça-feira eu faço um ao vivo com alguém que traga uma autoridade. Gente, aí a questão hormonal é muito séria, porque doenças como depressão, esquizofrenia e entre outras estão associadas a desequilíbrios hormonais, a própria tireoide, hipertireoide, hipotireoidismo. São situações, fala Filipão, tamo junto. Hormônio é uma coisa muito importante. Por isso, o Emerson está aqui, farmacêutico, sabe disso. O hormônio, ele define muito as nossas escolhas, a nossa capacidade de fazer associações. Por quê? Porque nós somos uma máquina química. Eu costumo dizer, assim, na época eu trabalhava com academia, hoje eu não trabalho mais, né? Eu trabalho mais com treinamento em desenvolvimento humano e inovação. Eu costumava dizer que o corpo é uma conta bancária, que você sempre é cobrado depois. Não, gente. Está totalmente errado esse conceito. Nosso corpo é um laboratório de química. Tudo que você coloca na boca, se você bebe água, se você não bebe água, se você faz uso de suplementos, se você faz uso alimentar, se você se alimenta bem, se você tem excesso de proteína, isso tudo age sobre a questão hormonal. E aí, tanto a tireoide como toda a cascata hormonal que o nosso corpo vive é algo que a gente tem que monitorar. E eu sempre falo aqui no Biohacking, que é a arte ou ciência de otimizar corpo, mente e vida, que logo logo nós vamos ter chips que vão monitorar esses hormônios no nosso corpo. E você imagina que coisa maravilhosa, a gente ter como monitorar uma pessoa com alto nível de testosterona, de cortisol, e reduzir esses hormônios para ficar num limiar interessante. Então é necessário essa mudança, né, de mentalidade, de check-up com uma coisa doença. Não, o check-up, na verdade, é para você ver os seus parâmetros e ver como é que está seu laboratório de química. E por fim, gente, que é a quinta experiência que eu queria compartilhar com vocês, está relacionado com o aspecto eu falei de sono, de exercício, de alimentação, hormônios, falei também da parte de DEXA, falei da parte de doação de sangue, e a outra questão é com relação a essas medições de hormônios, né? Eu falei dessa questão que eu fiz realmente vários experimentos com relação a isso, e um outro exemplo também é o jejum intermitente, que é um experimento tranquilo de se fazer. É interessante conversar antes com uma nutricionista, trocar uma ideia com ela, porque o jejum intermitente ele realmente tem vários benefícios de nível celular. Na verdade eu falei o sexto, tá, gente? Porque o quinto eu falei sobre a flexibilidade cognitiva, que é o quinto experimento que eu sugeri a vocês, que é escrever todos os seus sentimentos num caderno, né, que pode ser feito nesse caderninho, e você tentar entender alguns dos seus padrões, trazer para a consciência e tentar realizar a modificação. É difícil, gente, por isso que relacionamentos pessoais, profissionais sofrem com isso, porque às vezes muitas pessoas estão programadas com uma certa questão cognitiva que é difícil de desfazer. E aí por isso que o Fórum Econômico Mundial defende a utilização da flexibilidade cognitiva, que é a sua capacidade de entender esse processo e remodelar essa questão sua cognitiva. Eu acabei falando mais de 5, né, gente? Eu falei 7, né?
E aí eu vou dar 2 bônus para vocês. Um é o jejum intermitente, que eu já falei. Inclusive o cara que descobriu sobre isso, ele ganhou o prêmio Nobel, que é falando do poder do jejum intermitente em termos de celular, porque acontece uma, se eu não me engano, uma macrofagia, acho que é macrofagia das células que estão morrendo. Acho que é muito interessante. E o 7º é a questão da inteligência emocional, que não é segredo para ninguém, que é algo necessário a se trabalhar, que você precisa sim ter. E, gente, outra coisa que eu quero quebrar inteligência emocional não é controlar os seus sentimentos, ao contrário, é você entender e senti-los. Eu sempre achava, estou compartilhando isso com vocês como 2 bônus, que eu achava que inteligência emocional é controle de sentimento, e eu sempre tentei fazer isso, controlar os meus sentimentos. Não, você não tem que controlar. Se você sentir raiva, você tem que sentir raiva. Se você sentir amor, se você sentir... você tem que deixar sentir, se permitir sentir. Eu já falei em outros ao vivo aqui que o ser humano ele pode ser subdividido em 3 essências. Então vão ter pessoas que vão ser mais viscerais, tem pessoas que vão ser mais viscerais, tem pessoas que vão ser mais cerebrais e tem pessoas que são mais... desculpa, gente, cerebral, visceral e emocional. Ou seja, cada um tem uma essência. Então todos nós estamos desenvolvendo essas outras sensações. Então, gente, inteligência emocional não é controle do que você sente, ao contrário. É você deixar se sentir, se está sentindo raiva, se está sentindo tristeza, se está sentindo alegria, se está sentindo... deixe sentir, se permita chorar, se permita emocionar. Isso, não, com certeza, Emerson. Inteligência emocional, você saber lidar com frustrações, com sensação de tristeza, de abandono. É claro que tem uma questão bem infantil aí, né, gente? Nesse período de 1 a 7 anos, nós somos expostos a programações de papai, de mamãe, de tia, de avô. Mas, de fato, eu sempre costumo dizer que nós começamos a ser... Por exemplo, eu comecei a ser o Thiago a partir do momento que eu desprogramei o que eu fui programado a fazer. É muito difícil. Então você precisa você precisa desconstruir aquilo que te construíram. Então é um processo muito, muito, muito forte mesmo. Então o autoconhecimento é muito importante, porque quando você tem um controle se você se entende, você sabe o que você pensa, o que você sente, e você começa a entender melhor o seu autoconhecimento, fica tudo muito mais claro. Então, sim, o próprio Yuval Noah ele fala que o ser humano precisa ter um controle melhor e maior, entender melhor, né? Não o controle, mas o entendimento maior do seu corpo, da sua mente, para que nós possamos entrar nesse século XXI sabendo lidar com inteligência artificial, sabendo lidar com machine learning, entendeu? Porque nós não somos máquina, né? Nós somos seres humanos, a gente precisa utilizar o melhor do que a gente tem. E eu vejo muita gente, né, nessas 2 dicas bônus, né, dessas 7 experiências que eu compartilhei com vocês para vocês fazerem em casa. Eu gostaria que vocês comentassem depois no outro ao vivo como é que foi esses experimentos, porque são experimentos maravilhosos para que todos vocês possam entender essa cultura biohacking, que é a cultura do do it yourself, que é faça você mesmo. Inclusive vou estar em São Paulo dia 28, participando de um meetup com a galera lá falando sobre biohacking, o que é. E é um tema muito novo, falo e leio desde 2015 sobre isso, e é o ano do biohacking. E agora eu vou deixar em aberto aqui para perguntas, para a gente poder interagir, porque eu acho que eu já falei bastante. Era para falar 5 experiências biohacking, eu acabei falando 7, então eu queria ver de vocês essa interação, tá bom? Vamos lá, 5, 10 minutos para essa interação. Emerson, Danilo, Clarissa, quem quiser compartilhar. Tem gente que coloca, por exemplo, própolis na colherzinha de manhã, né, no água de limão. Às vezes para algumas pessoas dão certo, né, gente?
Mas é bom lembrar, gente, que cada corpo é individual, cada corpo, cada pessoa, cada ser humano é único na sua criação. Então, busque suas experiências. Às vezes vocês aí do outro lado, vocês não vão dar certo em testar o seu sono, não vai dar certo testar o jejum intermitente, mas às vezes vai dar muito certo doar sangue, vai dar muito certo fazer exercício, vai dar muito certo fazer se alimentar da forma correta. Clarissa, o livro Milagre da Manhã eu não li. O que seria Milagre da Manhã? Só para me mandar. Emerson, com certeza, cara, inteligência emocional é algo que tem que estar nas escolas, porque hoje o mundo exige isso da gente, que a gente possa entender os nossos sentimentos e transformar eles em coisas boas, assim. Mas não controlar sentimento, a gente não controla sentimento, não. Se a gente tiver vontade de chorar, tem que chorar. Se tiver vontade de gritar, tem que gritar. Se tiver raiva, tem que deixar sentir. Se tiver tristeza, tem que deixar sentir tristeza. Clarissa, você está fazendo o teste Milagre da Manhã. Conta aí pra gente como é essa experiência Milagre da Manhã. É alguma suplementação, é algum alimento, é meditação, é gratidão de manhã? Conta um pouquinho pra gente aqui sobre essa experiência. Gente, vocês estão vendo meu cabelo aqui, que aqui tá quente pra caramba aqui em Sete Lagoas. Inclusive contei isso pra vocês, né? Que eu fiz um exame. Todas as pessoas de Sete Lagoas que forem fazer um exame, o Emerson tá aqui que é farmacêutico. É impressionante como é que a urina dos sete lagoanos é diferente, porque aqui tem calcário demais. E aí isso vai para nossa urina mesmo e sobrecarrega nossos rins. É bizarro. Danilo, olha, isso aqui eu também aprendi recentemente, viu, cara? Eu participei de alguns eventos de PNL, inclusive do Instituto Você, muito bacana. E lá, cara, há uma defesa muito grande que nós precisamos não reprimir nossas emoções, mas de fato sentir, porque muitos dos problemas que a gente tem de emoção veio lá da infância que a gente guardou. Sacou, velho? Então, como tem pessoas que são emocionais, viscerais e cerebrais, pessoas que são cerebrais, se bobear, nós somos cerebrais, a gente tem uma dificuldade em sentir, porque a gente pensa demais, entendeu? Então, assim, eu não sou contra a metodologia, na verdade eu leio o livro do Augusto Cury, é muito emocional, assim, as questões que ele levanta, só que, cara, eu não acho que a gente tem que controlar a emoção, acho que se você sentir tristeza, sentiu tristeza, se você sentir raiva, você tem que sentir raiva, se você sentir amor, prazer, você tem que sentir, entendeu? Porque o sentir é o que te faz ganhar essa inteligência emocional e principalmente saber lidar, porque quando você tiver esse tipo de sensação, não vai ser algo diferente para você, porque não tem como controlar, cara. Como é que você vai controlar uma tristeza? Como é que você vai controlar a sua alegria? Não, é um posicionamento meu que eu vi inclusive do Instituto Você, que é essa questão de programação neurolinguística. Se você tem vontade de chorar, cara, chora, qual o problema? Gente, a Clarice está falando aqui que o Milagre da Manhã é uma rotina. Todas as manhãs, antes de começar o dia, ela começa meditando, afirmando, visualizando, fazendo exercícios físicos. Clarissa, perfeito, maravilhoso, top demais. Olha o que você vê. Savers, Silence, Affirmation, Visualizing, e meu inglês está péssimo. Exercise, Reading and Scribe. Ô Clarissa, não sei se você já viu, existe um negócio que chama 5 Minute Journal, que é uma ferramenta criada lá nos Estados Unidos. Podem procurar no Google aí se vocês quiserem. É um livrinho que você, de manhã, você faz afirmações, você faz reflexões e você fala o que você espera do dia, e à noite você fala o que aconteceu, 3 coisas boas. E isso é muito importante, viu, Clarissa? Muito bacana esse Milagre de Manhã. Vou pesquisar mais sobre isso, tá bom? Muito massa mesmo, gostei muito.
E aí, gente, vale muito a pena, tá? De manhã, eu sempre falo que a primeira coisa que você precisa fazer é ter o seu momento. Em meditação, em gratidão, em afirmação, fazendo exercício. Cada corpo, cada mente é de um jeito, mas igual a Clarice compartilhou aqui, tem dado certo para ela, porque isso, viu, Clarice? Isso é biohackear a sua manhã, viu, Clarice? É você fazer uma manhã perfeita para você produzir durante o dia. Isso é produtividade, isso é energia, mas procure saber sobre 5 Minute Journal. Inclusive eles vendem esse livro, tá? Eu tenho um hábito de manhã, viu, gente? Eu sempre acordo, escrevo nesse livrinho, agradeço quem eu sou, todas as coisas que acontecem na minha vida, bom, ruim, faço meu momento de meditação e tento fazer exercício. Outra questão, gente, que o Emerson falou aqui, gente, tomar 2,5 litros de água, tá? Com certeza, ó, como diz ele aqui, urina amarela reflete pouca água, urina turva, tipo suco de limão, bem hidratado. Então, realmente hidratar não é uma coisa banal, mas nós não bebemos água. Eu estou fazendo esse esforço depois desses meus Big Data com relação à minha urina. Então, ainda mais para quem é morador de Sete Lagoas, né, Emerson? Isso que nem ele falou aqui, quando você sentir sede, gente, você já está desidratado. Então, exagerem na água, ainda mais para nós que estamos no país tropical, tá? Clarissa, uma sugestão, tá? Um biohack para você. Baixa o aplicativo de água e bota despertador toda hora, tá? Tem um Samsung Health que você consegue colocar a meta de hidratação, tá? Que aí, você que trabalha em vários locais, quando você for para a loja, coloca um vidrinho, uma garrafinha do seu lado, que aí você vai ter o gatilho de o tempo todo hidratar, tá bom? Danilo, isso, 5 Minute Journal. Não, journal de jornal, tá? Desculpa, é journal. Não é journal de jornada, não. É 5 minutos jornal, tá? Existe, inclusive, segue lá no meu perfil, cara, Biohacking Store. É uma loja que eu tô começando a construir de produtos biohacking. E lá tem o 5 Minute Journal traduzido, tá? Inclusive, eu já conheci antes de traduzir. Existe o aplicativo e existe um caderninho mesmo de anotar. Vale muito a pena. É R$ 39,90. Eu não comprei porque eu já conheço, então eu já faço as mesmas perguntas, tá? Gente, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Tô vendo que todos vocês são biohackers, vocês estão fazendo várias experiências. Eu tô muito feliz porque toda terça-feira, sempre 8h30, 9h, vou sempre trazer alguém para falar sobre esse tema. Semana passada eu falei sobre exercício físico, tá no meu canal do YouTube, junto com o Osmar, meu brother lá de Viçosa. Então, quem quiser, segue lá meu YouTube, Thiago de Pereira Oficial. Vocês vão achar, se eu colocar Biohacking Campus Party, vocês vão achar meus vídeos, tá? Então fica o meu convite. Quem se interessar mais e quiser conhecer mais, eu todo mês, final de mês de março, eu faço um grupo de mentoria Biohacking Performance, que tem como foco performance e produtividade. São 10 sessões online no Zoom, tá? E o valor é super em conta, R$ 30 cada sessão, são 10, então são R$ 300. E a minha ideia é de 5 a 20 pessoas, tá bom? Então fica meu convite a vocês, para que vocês vejam meu conteúdo. Meu Instagram tem bastante também videozinhos de pequenas dicas. E é isso, agradeço a vocês o tempo que vocês disponibilizaram. Vou soltar esse ao vivo lá no YouTube também, tá, gente? Quem quiser ver melhor. E tamo junto, e vou soltar uma música que eu gosto pra caralho, que é a do Lulu Santos, Com Uma Onda no Mar, que é uma música assim que pra mim mudou minha visão, que fez eu sair dessa questão cognitiva, né? E passar a ter uma flexibilidade cognitiva. Então escutem ela. É uma letra maravilhosa. Massa demais, hein, Emerson? Café da manhã é muito individual, né, cara? Depende muito do corpo, da individualidade da pessoa, da produtividade. Mas, ó, top demais, cara. Aveia, queijo ricota.
O ovo mesmo de manhã na manteiga, gente, no azeite, aumenta a testosterona. Vamos compartilhar isso depois. Viu? Mas não esqueçam, né? Como diz o Lulu Santos, nada do que foi será, de novo como já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Então, o que é hoje, gente, amanhã não vai ser, provavelmente vai ser uma outra informação e nós precisamos biohackear esse processo e sermos cada vez mais flexíveis com relação a essa questão cognitiva, tá bom? Tamo junto! Sigam minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, meu canal do YouTube, que eu vou continuar compartilhando, para eu continuar compartilhando esses conteúdos com vocês, tá bom, gente? Um abraço!